esteja convosco. Amém? Você que trouxe sua Bíblia, abra ela por gentileza no Salmo 46. Para você que talvez não estava acompanhando, nós fizemos essa mudança na idade das crianças ao domingo, exatamente porque o espaço já não estava comportando todas as idades. E aí estava ficando um aglomerado de crianças e eles não estavam tendo nenhum fruto de aprendizado, porque não conseguia trabalhar com os mais velhos e não conseguia atender os mais novos. Então nós dividimos, agora sobe aos domingos os menores e às quartas-feiras, a cada 15 dias, os maiores sobem para ter aula realmente. E aí eles conseguem prestar atenção na aula, porque os menores não deixavam os maiores aprender. Amém? Salmo 46. Eu ia ler apenas os últimos versículos, mas eu vou ler ele por completo. Salmo 46, do verso 1 em diante, diz assim: Deus é o nosso refúgio e nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afunde no coração do mar, ainda que estronde as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cuja canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar aonde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam, ele ergue a sua voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venham, vejam as obras do Senhor, os seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra, quebra o arco, corta a lança, destrói os escudos com fogo. Parem de lutar e saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações e serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Amém? Feche teus olhos. Pai, aqui está a tua palavra, Senhor, e nós queremos nessa noite transportá-la a uma mensagem ao nosso coração. De nós não podemos nada, mas sabemos que sem ti nada podemos fazer. E nessa noite eu clamo para que o Senhor fale conosco, Pai, mais uma vez entre nós. Amém? Amados, a minha mensagem tem como tema: descanse, Deus luta por você. Olha para a pessoa que está do seu lado, diga para ela: descanse. Diga com convicção: descanse. Você precisa de descanso. Se é mais chegado, deixa ela encostar a cabeça no seu ombro aí. Nunca foi tão vivido americano, ou melhor, principalmente os povos da América, a cada dia mais, trabalhamos mais e descansamos menos. Já percebeu que o dia ficou mais curto, mas ele ainda continua tendo 24 horas. Pastor, mas a Bíblia diz que por amor aos seus o tempo se diminuiria. Sim, mas as horas do seu dia continuam sendo 24 horas. E percebeu que você trabalha mais e descansa menos? Talvez os mais velhos vão ter à memória um tempo em que 7 horas da noite era horário de descansar. Iniciava-se às 7 e às vezes começava às 4 da manhã, às 5. Mas o período de descanso do homem e da mulher, ele era maior. A nossa correria para alcançar
e conquistar, ela aumentou, e hoje você ouve muito, principalmente na internet, frases como: você precisa acelerar, você precisa estar atento, as oportunidades vão vir e você não pode deixá-las passar. Eu estava vendo um depoimento na internet de uma mulher que acabou com as economias da família, com as suas economias, comprando e adquirindo coisas, porque ela começou a acompanhar na internet os famosos, e talvez alguns que nem são tão famosos assim, mas que tinham uma roupa diferente, que tinha um utensílio da casa diferente. Então ela tinha como dentro dela, que para que ela fosse feliz, ela tinha que ter aquele item. E quando ela olhou para sua casa, ela estava com a casa cheia de coisas, cheia de roupas, que ela vestia e não se sentia bem. Antigamente, nós nos comparávamos com pessoas semelhantes a nós, da mesma classe social, talvez um pouquinho diferente, talvez um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, mas quando nós não sentíamos bem num local, a gente ia embora. A gente dizia: aqui não é para mim, pessoal, aqui é classe muito alta, eu vou embora. Mas hoje a internet trouxe para nós a possibilidade de você estar no mesmo lugar em que uma pessoa milionária. Afinal de contas, você tem um Instagram, ou um Facebook, ou outra rede social, e lá está alguém que é milionário, que chegou num patamar de vida que para ele comprar o que nós temos é muito fácil, é dinheiro de troco para ele. E às vezes nós estamos nos comparando com pessoas que estão muito além da nossa realidade, e isso faz com que eu precise chegar lá, e para que eu precise chegar lá, eu quero atropelar o processo. E o Salmo 46, Deus diz ao seu povo: eu sou teu Deus. O salmista começa o salmo dizendo: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. E ele encerra como se fosse Deus tomando o lugar dele, dizendo: descanse. Em outras traduções: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. É como se o salmista estivesse fazendo a sua canção e Deus tomasse a boca dele e dito ao povo: eu tenho uma mensagem para eles, aquieta e sabei que eu sou Deus. Quando Deus diz sabei que eu sou Deus, para nós é interessante essa frase, porque Deus para nós é o título do nosso Deus, é o nome, é o primeiro nome dele. Então é a mesma coisa que eu estivesse dizendo: aquietai-vos, não se esqueçam que eu tenho a vitória já pronta. É como se Deus estivesse dizendo: não esqueçam das qualidades e das minhas forças, porque talvez na correria do seu dia a dia você está esquecendo que eu sou Deus, e está a pensar: o senhor não tem ideia de como está a minha conta bancária, o senhor não tem ideia de como está a minha casa, o senhor não tem ideia de como está a enfermidade na minha vida, o senhor não tem ideia de como está a minha família. Eu não, mas não sou eu que estou dizendo para você se aquietar, quem está falando é Deus, e Ele sabe quem você é, Ele sabe como você está, e Ele está dizendo para mim e para você: aquietai-vos. Esse mês aqui está com cara que tem 55 dias, né? Hoje é o último domingo do mês, mas parece que a gente fez 50 cultos de domingo aqui, porque o mês fica longo, porque o dinheiro acabou lá no dia 5 já.
Tem gente que recebeu no dia 5, foi, pagou as coisas, pagou o que ficou do mês passado e zerou. E falou, agora já podia ser dia 30, porque o mês acabou. Essa é a realidade de todos nós em janeiro, irmãos. É uma realidade de todo brasileiro no mês de janeiro. E quero dizer mais para você, você é cristão. E você não faz o que o mundo faz, porque o mundo vai prolongar este problema até março. Porque tem carnaval em fevereiro. Você é cristão. Você não vai prolongar da mesma forma. Vai ser o melhor ano da sua vida até aqui. Mesmo que você tenha vivido em alguns anos momentos históricos, este ano vai ser o melhor ano da sua vida. Eu não quero dizer que vai superar os momentos históricos da sua vida. Eu quero dizer que você vai olhar para este ano e vai dizer, este ano foi abençoado na minha vida. Então, para você entender alguns passos, eu quero usar a história de um jovem conhecido como Isaac. E ele soube viver este aquietai-vos. A Bíblia diz que Isaac, isso está lá em Gênesis 26, a Bíblia diz que Isaac herda do seu pai toda a herança que o pai tinha deixado, e junto com a herança veio um poço cavado pelo próprio Abraão, junto com os seus funcionários. Mas a terra começa a sofrer um momento muito difícil, seca e fome. Isaac começa a reunir os seus homens e dizer, começam a se preparar, porque talvez vai chegar um momento que nós vamos ter que ir embora daqui e deixar tudo aqui, porque não está dando para plantar e não está dando para colher. Eu quero que você entenda que Abraão, pai de Isaac, ele decidiu viver uma vida mais nômade do que uma civilizada. Abraão, ele não planta, ele vive como nômade. Ele trata o seu gado, trata o seu rebanho, ele se alimenta dos animais, os seus funcionários se alimentam dos animais, mas quando a terra começava a perder valor, ele orava ao Senhor e Deus dava um caminho para ele e ele ia embora. Isaac decide ser agricultor. Isaac decide, obedecendo a Deus, seguir os caminhos que Deus havia determinado. Deus diz para Isaac, se você continuar o chamado do seu pai, se você permanecer no caminho, eu serei contigo, e colocarei sobre você toda a herança que eu havia despejado sobre o teu pai. Para ir embora, e Deus vem e diz para Isaac, não vai embora. Talvez Isaac tenha dito, mas Senhor, no Egito tem água, tem comida, aqui acabou, a terra não produz. E Deus diz, fica aqui e te farei prosperar aqui. Aí Isaac chama os teus homens e diz, galera, Deus falou comigo, e Deus falou que é para a gente permanecer aqui, e eu vou obedecer. Arrumem as barracas, arrumem as casas, nós vamos ficar aqui. E o que nós vamos fazer, Isaac? Arrume o poço, nós vamos tirar a água deste poço e vamos plantar nessa terra. A Bíblia diz que os homens de Isaac começam a semear na terra e começam a colher. Imagine isso aqui, irmãos, a cada semente que foi lançada na terra, a semente brota 100 vezes mais, numa terra que está seca. A Bíblia diz que o gado e o rebanho de Isaac começa a aumentar e ampliar, de tal forma que o rei dos filisteus olha pela janela da sua casa e diz, esse cara está crescendo muito, este homem está prosperando demais. Ele chama o seu conselho e diz, Isaac está se tornando muito forte, e pode ser que chegue o momento em que ele decida tomar as nossas terras, e por força ele vencerá a nós. Vamos tirar ele daqui. Agora eu tenho uma pergunta para fazer para você. Isaac obedeceu a Deus, sim ou não? Deus falou para ele ficar, ele ficou. Deus falou para ele plantar, ele plantou. Isaac obedeceu a Deus. O lugar que Deus mandou Isaac ficar, Isaac ficou. Agora,
por que o inimigo foi bater na porta dele? Se ele obedeceu a Deus. E talvez você chegou aqui fazendo essa pergunta: Senhor, eu te obedeço. Senhor, eu faço a tua obra. Senhor, eu dou o meu dízimo. Senhor, eu faço isso, eu faço aquilo. Por que as coisas estão dando errado? Será que Isaac pensou isso também? Na verdade, o caminhar do texto vai dizer que ele nem cogitou essa possibilidade. Mas a primeira coisa que eu quero que você entenda é que estar dentro da ordem de Deus, estar no lugar onde Deus te colocou, não é garantia de que o inimigo não venha te atrapalhar. Ou melhor, que o inimigo venha tentar te atrapalhar. Pelo contrário, é aí que ele vai aparecer. Enquanto Moisés estava lá no reino, no palácio, como um egípcio, não havia contenda. Mas o dia que Moisés olhou para dentro de si, a Bíblia diz que ele se encontrou como libertador de Israel. Começam os problemas. Moisés, diferente de Isaac, vai tentar resolver os problemas com a mão, e a Bíblia diz que ele vai atacar um egípcio e vai matá-lo. E para acabar com o problema, ele vai ter que fugir, e Moisés vai atrapalhar ou atrasar, porque ele traiu aqueles a quem haviam confiado nele. Se você olha para a vida de Davi está lá no pasto, cuidando das ovelhas, aparece um leão, aparece um lobo de vez em quando, aparece talvez algum ladrão de ovelhas de vez em quando, mas Davi não vai enfrentar perseguições, até o dia em que Deus vem e diz: tu serás rei em Israel. A Bíblia diz que a partir daí, depois de um tempo, Saul começa a perseguir Davi. Então, na verdade, quando você decide se posicionar no lugar em que Deus te escolheu, na posição que Deus te colocou, aqui na igreja, na tua casa, no seu trabalho, é aí que o inimigo vai tentar te atrapalhar mesmo. Como alguns dizem, ele foi contratado para isso. O teu chamado é honrar a Deus. Satanás, quando olha para dentro de si, não tem mais nada para ele. Ele perdeu tudo que ele tinha. A sua missão pessoal é atrapalhar você de conquistar aquilo que Deus tem para você. Então a mensagem nessa noite é: permaneça onde Deus te colocou. Porque não garante que o inimigo vai parar de te atribular, mas garante que você vai prosperar. Garante que você vai ter vitória. Agora, quando você caminha para outros lugares tentando escapar das perseguições, aí é que a coisa pega. Aí começam os problemas. A Bíblia diz que os homens chegam na casa de Isaac e diz para Isaac: aqui é nossa terra, você não é mais bem-vindo aqui. Abimeleque, que é o rei dos filisteus, tinha um pacto com Abraão, um pacto ao qual um não atrapalharia a vida do outro, ou seja, nós não teremos guerras entre nós. Abraão, para selar este pacto, entregou a Abimeleque ovelhas e um pouco do seu gado. Abimeleque aproveitou tudo, e quando Abraão morreu, ele se esqueceu do seu combinado com aquele povo e foi perseguir o filho de Abraão. E deixa eu dizer algo, irmãos, Isaac tinha total capacidade de guerrear contra aquele rei. Isaac tinha total capacidade. Nós vamos para outra cidade? Não, nós vamos para o deserto. Mas Isaac, se aqui está ruim, ir lá no deserto? Isaac diz: pode estar pior ainda, mas eu sei de um lugar onde há um poço guardado. A Bíblia diz que Isaac e seus homens deixam Abimeleque ali e vão embora. E quando chega naquele lugar,
Ele encontra o poço que era do seu pai, ele reabre o poço, manda aprofundar o poço e eles encontram água, e começam a trabalhar novamente. E o que Deus faz? Começa a prosperá-los novamente, e eles começam a prosperar, começam a crescer. A Bíblia diz que alguns homens que cuidavam dos seus rebanhos naquele lugar, viram o poço que estava aberto, e vieram bater na porta de Isaac, e disse a Isaac: este poço é nosso. Isaac diz: não é não, fui eu que abri. Não, este poço é nosso, está na nossa terra, é nosso. E deixa eu dizer algo, irmãos. Existem algumas coisas que revelam que nós somos filhos de Deus. Generosidade é uma delas. Bondade é outra. Fidelidade é outra. Tem muitos outros aspectos, mas eu quero destacar esses três. A fidelidade de Isaac a Deus faz com que ele olhe para aqueles homens, mesmo sendo inimigos, com um olhar de bondade e com um olhar de generosidade. Eu não sei como Isaac falou, a Bíblia ela apenas resume essa conversa como Isaac dizendo a esses homens: eu estou indo embora então. Mas talvez ele tenha dito: o poço continua aberto, pode usar o poço. Mas a Bíblia diz que aqueles homens não queriam a água, porque eles entulham o poço. Assim como o rei Abimeleque havia feito lá atrás, eles fazem aqui de novo. Um parênteses aqui. Abraão usa o poço, vai embora e deixa o poço coberto, para que outros pudessem usar se assim quisessem. Estes homens entulham os poços. A palavra entulhar é jogar tudo quanto é lixo dentro do poço. Eles não jogam terra, eles jogam animais mortos, eles jogam pedras, eles jogam sujeiras, impossibilitando a qualquer um de utilizar aquele poço. Sabe por quê? Porque tem gente que a preferência dele é que você não cresça, que ninguém à sua volta cresça, e aliás, nem ele cresce naquele ambiente, porque ele estraga a oportunidade que você às vezes tinha deixado naquele lugar. Você já parou para pensar que tem gente que você está numa posição, você está abençoando o lugar, você está prosperando talvez a cidade, o bairro, a região, e vem alguém e entulha a sua posição. Ele não encobre, ele não te tira de lado, ele simplesmente entulha a sua posição. Como quem diz: aqui ninguém cresce, aqui não dá mais nada. Eu tenho ouvido algumas frases desde quando nós chegamos aqui. Uma delas é: Conchas não dá nada. Conchas não tem possibilidade nenhuma de crescer. Conchas é isso, Conchas, e eu quero dizer para você, quem fala portas, aqui não dá nada. Fecha tudo, abandona isso aí. Sai daqui, vai para outro lugar, aqui não dá nada. A Bíblia diz que Isaac permanece naquele local até prosperar. Tem gente que encara algo na vida, leva 2, 3 meses, olha e fala: não deu certo, vou embora. Mas a semente nem brotou. E aí vai embora, vai para outro canto. Começa outro projeto, aí ele olha lá atrás, chega um infeliz e começa a colher o que ele tinha plantado. Ele fala: puxa vida, mas eu estava lá e não dava certo, mas foi você que plantou, o outro veio e colheu no seu lugar. A pergunta que eu te faço é: quantas vezes você já abandonou uma plantação na sua vida? E quantas vezes você olhou para trás e viu alguém colhendo algo que você queria colher, mas você só não colheu porque você foi embora antes? Você fugiu antes. A Bíblia diz que Isaac prospera nos locais aonde ele passava.
Isaac só ia embora quando não tinha mais jeito de conversar. Aliás, existe uma grande diferença entre Abraão e Isaac. Se fosse Abraão, ele arrancaria a espada e falava: o que você disse sobre a terra? É nossa ou é sua? Não, deixa para lá. Afinal de contas, Abraão havia vencido com 70 homens, 3 reis juntos. Você acha que Abraão não tinha medo de batalha? Abraão não tinha medo de guerra. Agora Isaac tem medo? Não. Isaac é diferente do seu pai. Isaac prefere deixar Deus trabalhar. Isaac prefere deixar o poder da unção que está na sua vida falar mais alto do que a sua espada. Aliás, eu acho que Isaac nem andava com espada. Quando aqueles homens chegam e dizem: nós vamos entulhar e vocês vão embora, ele recolhe tudo e vai embora. Vai para a cidade agora? Vai para um lugar melhor? Vai para o Egito, onde talvez esteja prosperando, porque não, a Bíblia diz que ele entra para mais deserto ainda. Ele vai para um lugar onde ninguém queria ir. Agora não tem nem poço que era do seu pai, não tem nada. E a Bíblia diz que ele manda os teus homens começarem a cavar os poços. E deixa eu dizer algo, irmão: cavar um poço naquela época não é que nem hoje. Eu conheci um rapaz que é daqui da região, e ele trabalha com poço artesiano, e ele falou que às vezes em horas, eles perfuram um poço. Quando eu olho para a Bíblia, esses homens cavam dia após dia, dia após dia, sol sobre sol, e cava e vai até encontrar água. A Bíblia diz que os homens de Isaac estão cavando, estão trabalhando, mas o gado não passa sede, os homens não passam sede, as mulheres não passam sede, o rebanho não diminui. Isaac continua prosperando aonde não tem plantação, aonde não tem nada. E para quem aqui conhece um pouquinho de agricultura, sabe que não é do dia para a noite que algo nasce. Aí você está imaginando: mas eles trouxeram reservas? Provavelmente. Afinal de contas, ele ia ter que colher o que ele tinha plantado. Mas por quanto tempo duram essas reservas? Se o pai de Isaac já tinha 70 homens, a Bíblia diz que Isaac prosperou além do que o seu pai. Quantos funcionários Isaac não tinha? Ao ponto de um rei olhar pela janela e dizer: eles estão crescendo demais, prosperaram demais. É muita gente sendo alimentada pelas mãos de Deus. É muita gente sendo sustentada pelas mãos de Deus no deserto, irmãos. Eu me lembro que a primeira vez que eu li este texto, Deus falou comigo lá com Moisés. Não foi a primeira vez que eu alimentei alguém no deserto. Eu já tinha feito isso outras vezes. É que lá eu fiz questão de deixar bem claro: nestes momentos aqui não. Porque pare para imaginar, irmãos, é um monte de gente que saiu da sua casa. Aliás, a casa vai junto, levam a casa junto, e olham para Isaac e dizem: para onde a gente vai, Isaac? Para o deserto. Mas lá é pior do que onde a gente está. É pior do que onde a gente está, mas a gente vai. E o poço, deixa para eles. E quando eles olham para trás, aqueles homens estão jogando sujeira, jogando animais mortos, jogando tudo naquilo que estava prosperando a vida deles. É muita coisa. Esses dias eu estava vendo na internet um homem, que pagou uma fortuna, simplesmente para ter a oportunidade de sentar com um influencer da internet. E ele estava revoltado porque ele foi lá, e a comida era uma comida simples, e ele não conseguiu falar com aquele influencer.
E ainda quando ele foi cobrar, tomou um esporro do rapaz na frente de todo mundo, de toda uma multidão, e foi humilhado no lugar. Agora, o dinheiro que ele tinha pago para aquele homem, se ele tivesse pego e investido em outro negócio, ele teria saído muito mais feliz e teria surtido o resultado da vida dele. Mas a vontade de chegar aonde aquele outro chegou o mais rápido possível fez com que ele gastasse, não sei se ele tinha de sobra ou não, mas um dinheiro que talvez muito de nós olharia e falaria: que bobo que ele foi. Um outro pagou 150 mil reais para almoçar com esse cara. 150 mil reais, irmãos. R$150 mil bem investidinho hoje. Mas ele pagou para almoçar com alguém, porque olha aquele alguém e diz: eu preciso alcançá-lo, e se eu conversar com ele, eu acho o segredo dele. O segredo dele é que ele tem dinheiro. Simples. Se sentasse comigo, eu não precisava nem pagar. Pagasse um almoço para mim, eu explicava para ele: o segredo dele é que ele já chegou numa quantidade de dinheiro que ele compra tudo que ele quer. Então ele ouve: a escola tal faliu, ele vai e compra. Ele ouve: o prédio tal começou a ser construído, ele compra. Agora você que não tem dinheiro quer chegar onde ele chegou, mas quer correr antes de caminhar. E o mundo está dizendo para mim, para você: tem que ser assim. Se você não for assim, e Deus está dizendo: aquieta, deixa o processo acontecer. Nenhum rio se torna mar antes de se tornar um riozinho pequenininho. Primeiro ele nasce, brota na pedra, corre na areia, vai se tornando um pouquinho maior, vai se tornando forte, até que ele chega no mar. Agora você entra no mar e diz: eu quero se tornar mar, mas não quer ser um rio. Isso aqui veio agora. Deixa eu dizer algo, irmãos. O mar pode estar lotado de peixe, irmãos, a ponto da gente não conseguir contar. Só que aquele riozinho lá atrás tem os seus peixinhos que alimenta muita gente ainda. E talvez você está deixando de alimentar pessoas na pequena fase, na fase do rio estreito, do rio pequenininho, e está querendo ser o mar. Só que tem gente precisando dos seus peixinhos aqui. Tem gente que aguarda você ser este rio mesmo. Tem gente que aguarda você ser este rio mesmo, para depois se tornar um mar. A Bíblia diz que Isaac chama os seus homens e diz: vamos embora. E eu acredito que ali tinha algum valente. Ali devia ter alguém que lutou com Abraão, que deve ter chegado em Isaac e falado: Isaac, mas olha a galera que a gente está. Se a gente entrar na guerra aqui, a gente ganha e ainda domina eles e pega os animais deles ainda. Isaac falou: vocês não entenderam. Não é a terra que me prospera. Não é este lugar que me prospera. Sou eu que prospero este lugar. Não é este lugar que me prospera, sou eu que estou prosperando este lugar, porque o meu Deus está comigo. Então aonde eu for, vai prosperar. Reúne os homens e vamos embora. E eles foram. A Bíblia diz que eles estão cavando, estão procurando água, não acham água, e aparece o rei de novo na casa dele. Não tinha porta. Se tivesse porta, ele abriria a porta e diria: bom dia. E o rei diz: eu preciso conversar com você. Mas o que você quer aqui na minha casa? Eu vejo que mesmo longe de casa você tem prosperado. Eu vejo que mesmo depois de tudo que aconteceu, você tem prosperado. E eu quero fechar um acordo com você aqui. Olhe só, irmãos. Eu quero fechar um negócio com você aqui agora. Isaac disse: o que você quer? O mesmo acordo que eu tinha com seu pai, eu quero ter com você.
eu não vou contra você e você não vem contra mim. Você acha que o rei é bonzinho? Você acha que este rei Abimeleque está fazendo isso porque ele é muito bom? Não, porque ele está com medo. Ele está com medo porque está vendo alguém que ele perseguiu crescendo, prosperando, e ele está dizendo, agora é a hora de eu ir lá fechar uma aliança com ele, porque eu fechando uma aliança com ele, talvez eu colhe um pouquinho dessa bondade da vida dele, talvez eu colhe um pouquinho da prosperidade da vida dele. Abra o seu olho com quem está chegando perto de você, irmãos, com quem tem se aproximado de você e dito, vamos fechar um acordo entre nós, vamos fechar um negócio entre nós, porque está só de olho no que Deus está fazendo na sua vida. Abra o teu olho com quem está chegando perto de você, depois de muitos anos, está dizendo, nossa, como você está bonito, como você está bonita, como mudou, como você está atraente. Cuidado com as cantadas que o mundo pode estar te dando, porque está simplesmente de olho naquilo que Deus fez na sua vida até aqui. Não é alguém que quer caminhar com você. Isaac diz para ele, entra aí dentro de casa aí. Não, mas eu só quero fechar o negócio. Não, entra aqui dentro, senta na minha mesa e come da minha comida. A Bíblia diz que Isaac diz para ele, nós não guerrearemos contra você, e vocês não guerrearão contra nós. Selamos este acordo aqui e é o que basta. Não há mais nada a ser tratado a respeito disso. Eu não te atrapalho e você não me atrapalha, mas o meu povo vai prosperar aqui. Abimeleque diz, se assim você quer, assim seja feito. Ele se levanta talvez da mesa, e Isaac diz, não, vocês teus homens vão comer primeiro, depois vocês vão pegar a estrada, porque na minha casa, seja amigo, seja inimigo, vai ser alimentado pelas minhas mãos. Depois que eles se alimentam, se levantam e vão embora. A Bíblia diz que eles estão indo embora, talvez a uma distância que Isaac ainda está contemplando eles irem. Os homens de Isaac entram na casa de Isaac e diz, Senhor, nós encontramos água. E Isaac talvez tenha se levantado e disse, meu Deus, que bênção. E eles dizem, calma, calma, ainda não é a boa notícia. A boa notícia é que são águas puras, cristalinas, águas vivas. Você não entendeu, irmãos? Você não entendeu? Quando Isaac completa o ciclo de dizer, eu não vou me ceder ao mundo, eu não vou me ceder a essas coisas, eu não vou me ceder à atração do mundo, eu vou permanecer fiel, eu vou continuar firme com Deus. A Bíblia diz que o poço que eles estavam cavando, que tinha possibilidade de ter água, é encontrado água, e a Bíblia diz águas vivas. E quando a Bíblia diz águas vivas, a Bíblia está dizendo que é água que verte, é água que sai. Como quem diz, se lá você prosperou, aqui você não tem ideia do que eu vou fazer com você. Se lá estava bom, você não tem ideia como vai ser sua vida daqui para frente. É por isso que eu estou te dizendo que esse vai ser o melhor ano da sua vida. Se lá atrás você achou que você prosperou, você não tem ideia do que é prosperar. Se lá atrás você achou que estava bom, você não tem ideia de como vai ser esse ano na sua vida. Agora você precisa entender que no mundo tereis aflições. Jesus que disse, no mundo tereis aflições. Aí ele diz, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Sabe o que é interessante deste eu venci o mundo? É que talvez você até tenha ouvido isso. Nós entendemos que porque ele venceu, nós venceremos. Afinal de contas, ele veio para ser modelo para nós, mas não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo, eu venci, você não vai precisar brigar por nada, já está ganha a batalha, a vitória já é ganha, não tem mais guerra com o mundo, agora é comigo, eu já venci.
O que Jesus está dizendo é: tudo que tinha para ser feito, já fiz. Você só precisa surfar na onda que eu deixei por aí. Precisamos entender que quem luta por nós é Jesus. Quem luta as suas guerras é Jesus. E precisamos entender que nós não podemos tomar o lugar dele na batalha. Talvez a guerra que nós conhecemos não chegue nem perto da guerra que a Bíblia descreve. A Bíblia descreve guerra, contato homem a homem, corpo a corpo. Então é aquela história: quanto mais longe você ficar do fronte de batalha, mais tempo você tem de vida, talvez. Ou se você for muito bom de espada, mais tempo você tem fora da batalha. Mas a guerra que a Bíblia trata, ela fala de um general que se põe à frente do exército. Então quem toma a primeira espadada é o general. E Jesus está dizendo: a guerra é minha, deixa para mim, deixa comigo, eu vou à frente. E ele diz: eu já venci. Descansa, descansa. Põe a tua cabeça no travesseiro e realmente durma. Encoste tua cabeça no travesseiro e realmente descanse. Eu já venci. Você não precisa correr além daquilo que Deus colocou sobre você. Caminhe, ande. No momento certo, no ambiente certo, Deus vai te posicionar. Você não precisa correr igual quem está correndo. Aliás, não é uma corrida, não é uma disputa. É um caminho. Jesus diz: eu sou o caminho. Caminho não foi feito para correr, foi feito para caminhar. Estrada foi feita para correr. Caminho foi feito para caminhar. E para finalizar, não é o local que diz que você é próspero ou não. É você que diz se o local vai prosperar ou não. Esta igreja só é igreja porque você está nela. Este povo só é povo porque você está nele. A tua casa só prospera se você estiver nela. Tua família só prospera se você estiver nela. Tua família é bênção ou não, de acordo com as suas definições. Não é o lugar, não é a posição. Isaac prospera na cidade, prospera na entrada do deserto e prospera no deserto. A Bíblia diz que Jesus veio ao mundo e começa a pregar em Jerusalém. Jerusalém é a capital, o ambiente da adoração a Deus, ou deveria ser. Jesus começa a revelar em Jerusalém quem ele é, e a Bíblia diz que eles o rejeitaram. O ambiente que deveria receber Jesus, rejeita Jesus. A Bíblia diz que Jesus sai dali e vai para a região da Galileia. Na Galileia não nascia nada bom, não tinha nada bom, lá o povo só vivia atrás de dinheiro, lá o povo só queria ganância, mas a Bíblia diz que os maiores feitos de Jesus foram realizados na região da Galileia. Jerusalém não viu o que a Galileia viu, porque rejeitaram Jesus. E talvez porque tem rejeitado Jesus, porque você acha que é em outro lugar, é em outra posição, se eu mudar de trabalho as coisas, não, deixa Deus revelar para você onde você está, deixa Deus mostrar para você na posição que você está.
Não desista. Não pare. Continue caminhando. Fique firme. A batalha é dele. E ele já ganhou. Coloque-se de pé.